Vamos lá começar então. A preleção de hoje é sobre a teoria da mediação de Vygotsky. E na aula de hoje temos como objetivos apresentar a teoria socio-interacionista de Levi-Vygotsky e reconhecer alguma aplicabilidade dessa teoria socio-interacionista no ensino de física, já que é a nossa proposta direta em nosso mestrado profissional. Então vamos iniciar a teoria socio-interacionista de Vygotsky com uma fala do próprio Vygotsky, onde diz que todas as funções superiores se originam com relações entre seres humanos. Então, vocês já devem notar na fala do Vygotsky e em uma das denominações da sua teoria socio-interacionista, que é uma teoria que vai pensar no processo de ensino, no processo de aprendizagem, a partir da socio-interação. Ou seja, a aprendizagem do ser humano vai se dar nas relações diretas entre ele e todos aqueles que, de alguma forma, interagem com o mesmo socialmente. Então, como podemos observar, Vygotsky elaborou uma teoria histórico-cultural, também conhecida como abordagem socio-interacionista, que tem por objetivo caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formam ao longo da história humana e de como se desenvolve durante a vida de um indivíduo. Então, toda a aprendizagem está nessa relação entre aquele que aprende, né, o aprendiz, com todos aqueles que relacionam-se com o próprio no seu meio histórico-social. Levi-Vygotsky teve uma vida relativamente curta, nasceu em 1896, faleceu em 1934, então aí, né, faleceu entre 37 e 38 anos de idade. Nasceu no dia 17 de novembro de 1896 e faleceu em 11 de junho de 34, então morreu com 37, né? Viveu na mesma época em que Piaget, por coincidência, ambos nasceram no mesmo ano, 1896, mas, como eu já disse, Vygotsky acabou morrendo prematuramente aí com 37 anos. Embora nós consigamos observar muitos objetos das teorias de Piaget e Vygotsky muito próximas, mas é bom deixar bem claro que eles nunca tiveram nenhum tipo de contato, eles nunca chegaram a encontrar-se. Por vários fatores, o principal político. Né? Notem que ele vai ser ele é soviético, enquanto Piaget não vão ter esse relacionamento politicamente por conta dessas questões. Né? Levi-Vygotsky nasceu na Rússia, em contexto de conflitos políticos, né? A Revolução Russa, sendo esse um dos motivos pelo qual a sua obra só foi conhecida e valorizada mais recentemente. Apesar de sua pesquisa ser de suma importância para as ciências educacionais e psicológicas, ela só veio ser reconhecida basicamente já na segunda metade do século passado. Ele e o grupo ao qual ele fazia parte e estudava toda a ciência educacional e psicológica vem ter esse reconhecimento bem depois por essas questões relacionadas à política no relacionamento entre os países. Ele tem uma psicologia onde é chamada de psicologia genética. E na sua psicologia genética, ele atribui ao sujeito
duas características. Ele diz que existe o sujeito biológico, é aquele sujeito em que vem com características inatas, próprias, e o sujeito social, é aquele que sofre interação ao qual o meio social ele está integrado. Então, nessa psicologia genética, a aprendizagem vai estar dentro desse ambiente do sujeito biológico, o ser em si próprio, na atitude individual de aprendizagem, mas principalmente no sujeito social e nas suas relações interpessoais com a sociedade como um todo. E aí a nossa relação com a ideia de aluno modifica, porque aluno e professor passam a ser seres sociais. E são essas relações que detêm todo esse processo de aprendizagem para Vygotsky. Então, o processo de desenvolvimento se dá pela linha biológica e pela linha social. A linha biológica está ligada ao indivíduo, ao ser biológico, que se desenvolve e se influencia direta de outras pessoas ou artefatos, sem a influência de outras pessoas ou artefatos. Ou seja, são questões inatas à pessoa. São elementos completamente ligados ao ser biológico, ao ser genético, ao indivíduo em si. E o processo de desenvolvimento do ser humano está ligado às questões que vamos chamar assim, questões culturais, mas são, na verdade, todas as relações e mediações que podem existir e podem acontecer, né, nos quais o sujeito fica influenciado pelas interações do meio social. Então, o processo de desenvolvimento do ser humano é um processo biológico e é um processo interacional. Ora, se é um processo biológico, mas também é um processo interacional, pensemos, se vivemos numa sociedade de leitores, a propensão do ser humano ser leitor é quase que direta. Porque a interação e influência do ser nessa mediação vai ser direta. Ou seja, não tem como a gente formar uma sociedade de leitores sem antes aqueles que leem, aqueles que querem formar essa sociedade, não deem um passo inicial e comecem a ler. Gente, partindo desse pressuposto, não se pode ter professor de física que não goste de física. Não se pode ter professor de física que não acompanhe as revoluções científicas a quais a física se põe. Só ensina bem física quem realmente gosta de física. Assim como só ensina... só se mostra bem que se deve ler quem realmente ler. Não adianta a gente, às vezes, estar pedindo para o nosso filho ler, se ele não nos vê ler. Isso é uma interação direta. Então, para Vygotsky, nós temos, e aí, ao invés de pegar exemplo pedagógico, exemplo direto para a criança, eu fui pegar um exemplo que fosse direto à relação da física. Nós temos o indivíduo, que tem uma base biológica. E a nossa base biológica, por exemplo,
vamos colocar como exemplo, está ligado à curiosidade a qual a criança se estabelece. A criança brinca. E a criança imagina, nessa sua brincadeira, aviões, naves, ser astronauta. E aí nós temos uma cultura, aí a relação social histórica, de toda a relação que pode haver com os processos de, vamos dizer assim, navegação espacial, de busca do ser humano por aquilo que está além da Terra. Ora, se essa criança tem o contato, se interage com isso de alguma forma, é lógico que essa mediação vai propor sempre a pessoa querer aprender sobre aquilo. Gente, posso pegar exemplo do meu filho, que durante esses dias a gente assistiu muito essa ida da SpaceX com a Demon, a tripulada, o quanto ele brincou de voo, de avião, de nave. Essa mediação para Vygotsky, essa interação é que é extremamente importante no processo de aprendizagem. O desenvolvimento cognitivo não pode ser entendido sem referência ao contexto social, histórico e cultural em que ocorre. Os processos mentais superiores, pensamento, linguagem, conduta evolutiva do indivíduo têm origem em processos sociais. Então, se não tivermos um processo de desenvolvimento cognitivo que esteja relacionado ao contexto social, histórico e cultural na qual se desenvolve a sociedade, nós jamais teremos equidade dentro dessa própria sociedade. Não sei se vocês me entenderam nisso, mas observem muito bem. Não existe desenvolvimento cognitivo sem a oportunidade a qual se der à pessoa, no contexto social, histórico e cultural, que se tenha desenvolvimento cognitivo. Não se pode se cobrar, por mais que se tenha o talento, uma sociedade de bons músicos, se ele está num contexto social de não acesso a instrumentos musicais, a escolas de música. Não se pode cobrar uma sociedade que se desenvolva cognitivamente a ciência, a tecnologia e o conhecimento sem, num contexto social, histórico e cultural, a interação que exista a elementos que levem a sociedade a isso. Notamos assim a importância da escola. E notamos assim a importância de se dar oportunidade social a todos. Então, para Vygotsky, a mediação é um processo dinâmico, no qual intervêm ferramentas e signos numa ação, possibilitando o desenvolvimento dos processos psicológicos através da internalização e apropriação. Ou seja, o saber para o ser humano é algo mediado. E essa mediação está, se a gente for fazer uma tradução mais próxima,
seria a interação que existe entre todas as ferramentas e objetos as quais podemos ter entre essa relação dos saberes. Essa mediação é, na verdade, a interação social que a pessoa consegue um desenvolvimento cognitivo e a conversão de relações sociais em funções mentais superiores. É mediada pelos instrumentos e signos. Ou seja, a interação social ela está completamente ligada ao desenvolvimento cognitivo do ser humano. Quanto mais o ser humano se relaciona socialmente, maior será o seu desenvolvimento cognitivo. Só que esse desenvolvimento cognitivo depende de funções mentais superiores que o Vygotsky chamou de instrumentos e signos. O que é cada um deles? Instrumento é algo que pode ser usado para fazer alguma coisa. Os instrumentos, então, auxiliam o ser humano a se diferenciar de outras espécies através do trabalho que possibilita a transformação da natureza, une os homens para a criação da cultura e da história. Ou seja, quando a gente ouve a frase, né, me dê um limão e eu faço uma limonada, ou aqueles que bebem eu faço uma caipirinha, a gente está, de certa forma, exemplificando a capacidade do ser humano de construir objetos que o auxiliem na sua vida. Então, o instrumento são objetos que, de alguma forma, vão poder modificar a vida do homem. Quando eu penso em instrumento, eu sempre venho à cena daquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde mostra a evolução do ser humano que, assim como outras espécies, não sabem o que fazer com e vai aprendendo, vai criando instrumentos. Então aquela pedra afiada já serve para cortar. Aquela pedra transformada já se transforma na roda. Ou seja, só o homem que tem a capacidade de pegar um pente e aprender que aquilo serve para pentear o cabelo. Você dá um pente para outra espécie, ela não vai pentear cabelo. O instrumento é, para o homem, a funcionalidade para aquilo que nós podemos chamar também de viver melhor. Por isso que o instrumento hoje está muito ligado à qualidade de vida, porque saber utilizar o instrumento adequadamente é saber ter, o saber estar ligado completamente à qualidade de vida. O outro elemento importante é o signo. O signo é o significado da coisa. A palavra, por exemplo, são signos linguísticos. Então, o pente, que é o instrumento, vai ter a palavra pente para significar que aquele objeto tem as características a quais o signo linguístico dele o põe.
E veja o quanto o signo é importante. Porque o signo, através da linguagem, ele vai dar significado aos instrumentos, vai dar significado aos objetos, vai dar significado às coisas. Se eu chegar para qualquer um de vocês físicos e disser e perguntar o que é um plano inclinado, com certeza todos vocês saberão ou terão um elemento abstrato que levará, né, a um plano com determinado aclive, a chamar de plano inclinado. Mentalmente vem direto isso na cabeça de todos vocês. Porém, quem não tem o signo, assim como nós físicos temos, com certeza vai se perguntar: o que será que ele deve estar dizendo quando fala plano inclinado? Notem que o signo, ao dar significado aos objetos, ele conceitua. É a partir desse momento que o aluno vai aprender. Ou seja, se a física é uma nova linguagem, então ela está cheia de signos linguísticos, está cheia de objetos com novos significados. Aí Vygotsky diz que a invenção e o uso de signos como meio auxiliares para solucionar um dado problema psicológico, lembrar, comprar coisas, relatar, escolher, é análogo à invenção e uso de instrumentos, só que agora no campo psicológico. O signo age como um instrumento da atividade psicológica de uma maneira análoga ao papel de instrumento de trabalho. Uma coisa é você saber para que serve o instrumento e utilizá-lo. Outra coisa é você conhecê-lo. Os signos. Moreira divide os signos em 3 tipos: indicadores, icônicos e simbólicos. Indicadores é aquilo que indica alguma coisa. A fumaça pode indicar a presença de fogo, que é a causa. Então, o signo fumaça nos remete à lembrança de fogo. Então, podemos utilizar indicadores em sala de aula para sempre projetar algo que a gente busca o conceito ou o significado. Icônicos são imagens ou desenhos daquilo que significam. Acredito que todos vocês já utilizaram isso. Ou, quando resolve uma questão de física, nunca se utilizam de imagens ou desenhos para tentar explicar a linguagem que você está usando ali. Ora, quando você fala em plano inclinado e o bloco descendo no plano inclinado, lá vai você para o quadro pegar um plano inclinado, que normalmente a gente desenha um triângulo ou retângulo, coloca o bloco, coloca ele para descer, para expressar todos os vetores necessários. Então, isso é um tipo de signo icônico. Ou seja, de alguma forma, nós já fazemos meio que, né? Alguns pesquisadores da área de ensino, da educação matemática, começaram a identificar que as questões de provas de vestibulares que tinham desenhos tinham um índice de acerto maior do que aquelas que não tinham desenho. Começaram a observar que as pessoas conseguem distinguir signos icônicos mais facilmente do que os signos simbólicos. Por quê? Os simbólicos, eles têm uma relação com a abstração, com as palavras. Por isso que na física alguns conceitos que são abstratos são tão difíceis de serem compreendidos por nossos alunos. Por quê?
porque de algum modo você não consegue, por exemplo, um símbolo, energia. Como conceituar energia? Um signo em como desenhar energia? Aí você vai para que tipo de símbolo? Indicadores. Algumas consequências que identificam energia. Quando um corpo cai, indica que ele, por conta de uma ação relacionada a questões gravitacionais, a forças gravitacionais, de alguma forma, tem algum tipo de energia em potencial. Então, eles são indicadores. E aí a gente começa a buscar, a pegar esses signos para nos apropriarmos. Ou seja, a melhor forma possível de fazer com que os signos, né, que o nosso aluno entenda os signos, é mesclar adequadamente os três. A linguagem científica do simbólico, a imagem do icônico e indicadores que representem da melhor forma possível como se desenvolve o comportamento desse conceito simbólico. Relato aqui algumas experiências já bastante interessantes relacionadas aos signos icônicos, que você observar imagens, desenho daquilo que significam do icônico, mas nós estamos numa sociedade onde a tecnologia modificou e aí nós temos algo mais dinâmico. Então nós não temos também o objeto em movimento, podendo ser mostrado. Então, quando a gente coloca um gráfico no quadro, aquele gráfico ele é estático. E aí, por exemplo, caramba, como fazer com que o nosso aluno entenda algum tipo de transformação cíclica de uma forma estática? Transformação cíclica é dinâmica. As variáveis vão se modificando. Aquele gráfico vai se deslocando. Ele não fica parado. É um grande problema do modelo estático que nós temos, às vezes, no quadro GIS. E temos também no Data Show, quando a gente impede que o desenho, que a imagem seja dinâmica. Então, para o aprendiz, a mediação vai estar ligado à questão do instrumento e do signo. Podemos dizer, então, que o desenvolvimento individual consiste, em boa parte, no acesso progressivo a esses signos e sistemas de signos, ou, em outras palavras, na aprendizagem progressiva dos signos e sua utilização. Assim, podemos concluir que a estrutura cognitiva desenvolve pelo uso de signos. Quanto mais signos, mais representativos e mais indicativos dos conceitos aos quais esperamos eles são para a gente, mais a estrutura cognitiva ficar melhor elaborada. Então, podemos sintetizar que quanto mais instrumentos e signos se aprende, mais se amplia a gama de atividades que o sujeito pode aprender. Para Vygotsky, as funções no desenvolvimento da criança aparecem
duas vezes. Primeiro no nível social e depois no nível individual. Primeiro entre pessoas, interpsicológica, e depois no interior da criança, intrapsicológica. A relação social faz com que ela tenha a formação do aspecto interior. E é a partir dessas relações que se forma essa interiorização da criança. Porém, é uma pergunta que eu faço a todos vocês. Depois nós podemos experienciar essa pergunta mais à frente, na hora da discussão. No processo de ensino e aprendizagem, o aprendiz realiza a tarefa sozinho ou necessita de outro para auxiliá-lo? Ou os dois? Vamos ver o que é que Vygotsky nos responde, para mais à frente a gente discutir qual o nosso posicionamento e a nossa experiência em cima dessa questão de aprendizagem. Vygotsky diz o seguinte, que existe uma zona que ele chama de zona de desenvolvimento real. É aquilo que sabemos, é aquilo que temos na nossa cognição. É aquilo que nós sabemos. É o saber atual. E existe uma zona de desenvolvimento potencial. É aquele saber ao ser alcançado. É aquele que nós teríamos ou devemos ter. E entre aquilo que nós sabemos e que poderemos saber, existe um caminho a ser seguido. E esse caminho ele chamou de zona de desenvolvimento proximal. Para Vygotsky, é um caminho que o aprendiz precisa ser ajudado para ultrapassar essa ponte. Para Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real do sujeito, tal como medido por sua conta, por sua capacidade de resolver problemas independentemente, e seu nível de desenvolvimento potencial, tal como medido através da resolução de problemas sob orientação de alguém ou em colaboração com companheiros mais capazes. Ou seja, aquele caminho, essa ponte aqui, para Vygotsky, ela só será atravessada a partir do momento que você tiver alguém que o auxilie ou pessoas que tenham maior conhecimento que possam trabalhar junto ou atravessar junto com você. Gente, daqui é que vem o termo professor como mediador do conhecimento. O professor seria o responsável por fazer essa mediação e fazer com que o aluno atravesse aquilo que ele já sabe para o saber que ele deve alcançar. Mas, gente, olhe se não são elementos referentes aos cognitivistas. Piaget. Saber a partir do processo de aprendizagem aquilo que o aluno já tem. Ou, Zubel, conhecimento prévio.
ter e saber aquilo que o aluno já sabe. Vygotsky, processo de mediação. Não tem como você pegar esse caminho se você não souber o caminho de partida. Aquilo que o aluno já sabe. O saber atual. Gente, eles não são contemporâneos. Eles não tiveram relacionamentos. A cognição parte principalmente daquilo que a pessoa já conhece, das suas experiências em termos de conhecimento. Então, essa zona de desenvolvimento proximal está sempre ancorada entre aquilo em que a pessoa consegue resolver de forma individual, sozinha, e aquilo que ele precisa de ajuda para resolver. Então, desenvolvimento real é as habilidades que a criança já aprendeu, é aquilo que ela já tem. Desenvolvimento potencial é o que a criança, é o que o aprendiz consegue fazer com a ajuda de outras pessoas. E a zona de desenvolvimento proximal são os estímulos para se chegar ao desenvolvimento potencial. É nessa zona aqui em que nós, professores, temos que trabalhar. Quais os estímulos que nós vamos desenvolver para que o aluno saia do seu desenvolvimento real e alcance aquilo que a gente tem como potencial para ele, e esse potencial se torne real para se evoluir para novo potencial. Olha o que é que Vygotsky vai dizer. O que a criança é capaz de fazer hoje em cooperação, será capaz de fazer sozinha amanhã. Resumindo, então, superficialmente aquilo que nós discutimos, Vygotsky tem sua teoria de mediação cognitiva, e vocês devem ter entendido por que mediação cognitiva. Mediação no fato de ser mediador, de interagir, ou seja, sempre tem que haver aquele que, uma interação entre seres para que exista uma evolução cognitiva, que ocorre, essa mediação ocorre através de instrumentos, objeto construído, usado pelo ser humano, e os signos, que são os significados desses objetos, que podem ser por indicadores icônicos ou simbólicos. A mediação cognitiva aplica-se pela lei da dupla formação. Eu posso não ter me expressado nessa questão da lei da dupla formação, mas eu expressei no seu conceito a lei da dupla formação, porque para o Vygotsky, o ser humano é um ser biológico e cultural, é um ser individual e social. Então, por isso que é chamada de lei da dupla formação, porque o ser humano é uma relação biológica e social, é os dois unidos, é a interação desses dois elementos. E esses dois elementos, através da interação social, vai buscar aquilo que chama-se de zona de desenvolvimento proximal, ZDP, que é o espaço entre o nível de conhecimento real e o nível de conhecimento potencial. É nesse instante onde ocorre a mediação entre aquilo que o aluno consegue fazer sozinho e aquilo que ele vai fazer acompanhado por alguém para atingir um novo
nível de conhecimento. Algumas contribuições para o nosso ensino, né? Segundo Marx e Mank, algumas dessas contribuições podemos declarar agora para finalizarmos essa preleção. Primeiro, os conceitos científicos são construídos pela explicação das suas relações com outros conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, os conceitos prévios. Ou seja, o conhecimento científico é uma relação direta entre aquilo que está, né, entre a nova informação, entre o conhecimento que está chegando e o conhecimento já existente. Ele vai ser significativo quando relacionar-se dessa forma. O professor é o participante que já internalizou significados socialmente compartilhados dos assuntos tratados no currículo. Ou seja, o que normalmente a gente sempre escuta e é fato. Primeira condição para ser professor de física é saber física. Gente, embora acredite na grande e inagualável importância do processo de conhecimento de estratégias e metodologias de ensino, elas não vão funcionar, elas não vão conseguir dar conta se a pessoa que ensina não internalizou adequadamente o significado social daquilo que ensina. Não internalizou o saber daquilo que trabalha. Não consegue dar significado àquilo que ele aprendeu. Como diz Karnal, a sala de aula é sempre uma relação daquele que sabe com aquele que quer saber. De preferência, aquele que sabe deve ser o professor. O aluno deve, de alguma maneira, através de diálogo, avaliações, problemas, desafios, etc., devolver ao professor o significado que captou. Porque numa relação social não tem como você saber se o outro aprendeu se não houver esse retorno de alguma forma. Não tem como. É importantíssimo que isso deva acontecer. E aí a gente acaba podando sempre do nosso aluno esses elementos, como, por exemplo, o diálogo, imprescindível no processo de formação de qualquer ser. A avaliação, por ser punitiva, cria aversão. Problema, o desafio, a curiosidade de querer aprender. Criando situações para isso. O ensino se consuma quando aluno e professor compartilham significados aceitos pela comunidade. Isso implica que todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem devem expressar-se e tenham a oportunidade para isso. Não existe
frase mais importante para expressar a equidade do conhecimento do que oportunidade. Não criaremos uma sociedade de leitores com pais que não leem, com professores que não leem. Como podemos dialogar com os nossos alunos sem o conhecimento da leitura? Para Vygotsky, o bom ensino é aquele que está à frente do desenvolvimento cognitivo. O professor deve apresentar, dentro de certos limites, desafios e informações cuja utilidade o aluno possa começar a perceber. E aí nós notamos uma diferença importantíssima para Piaget. Piaget tinha os momentos adequados para a aprendizagem. Vygotsky acredita que o desenvolvimento cognitivo vai acontecer sempre em que tudo aquilo que o aluno aprende esteja à frente do saber atual. Então, o saber desejado sempre tem que estar à frente ao atual. O desenvolvimento sempre vai estar à frente. Já bem claro que obedecendo certos limites, como, por exemplo, faixa etária, aspectos cognitivos inerentes a cada especificidade daquele que aprende. O professor reage às tentativas do aprendiz, incentivando, corrigindo, fazendo novas perguntas e exigências em função de sua percepção do que ele pode ou não fazer. O aluno evolui porque sempre está recebendo novas informações e desafios que exigem que ele vá um pouco além do que já sabe. Bom, assim encerramos esse pequeno ensaio inicial sobre as teorias de Vygotsky. Né? É apenas um ponto inicial. Logicamente, quem for trabalhar com esse espaço tem que desenvolver e tem que estudar um pouco mais. Aqui é só uma parte inicial. Né? Vamos agora às questões, às discussões, às dúvidas.